Primeiro livro de Samuel, capítulo 4, versículo de número 18. Aleluia. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 4, versículo de número 18. Lerei a palavra de Deus. Que diz assim, não é mais diferente subir montar da sede e subir montar da igreja aqui. Rapaz, eu fiquei. Jesus é bom, aqui eu já me sinto em casa, mas dá vontade. Eu tinha que falar isso, senão Deus ia me pegar. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás da banda da porta e quebrou-lhe o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado Israel 40 anos, e estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida, e próxima ao parto, e ao 8º, e ouvindo estas novas, de que a arca de Deus era tomada, e de que o seu sogro e o seu marido morrera, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobreveio. E ao tempo em que ia morrendo, disseram-lhe as mulheres que estavam com ela: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas chamou ao menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa do seu sogro e do seu marido. E disse mais: de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Podem se assentar em nome de Jesus. Nessa noite, Deus colocou algo em meu coração, e eu quero assim compartilhar com os irmãos, tentar alcançar a vontade soberana de Deus em sua santa palavra. E um texto base que Deus nos permite usar nessa noite é em Samuel, 1 Samuel, capítulo 4, versículo 18. Aonde a Bíblia vai nos narrar a história, aonde um povo vivia em guerras levando a arca de Deus. E nenhuma dessas guerras a arca foi tomada. Mas como assim é tomada? Teria eu que entrar no contexto histórico, eu não vou fazer muito isso porque vai tomar muito tempo. Mas só para nós entendermos, a arca foi tomada do povo de Israel, porque Eli e os filhos de Eli não estavam mais agradando a Deus em suas obras, Ofni e Finéias. Então assim Deus permite que eles morressem na guerra, e os filisteus levam a arca presa, assim tirando daquilo que era uma representação do povo muito importante, que era a glória de Deus. Porque a arca ela vem do tempo de Moisés, aonde ali era usada e colocada no tabernáculo do Senhor. E passando-se isso, a arca ela ganha uma proporção importante no meio do povo, aonde a glória de Deus era manifestada mediante os querubins que ficavam sobre ela. Então o povo sempre quando ia para a guerra levava a arca, pensando que ali quando a arca estivesse, realmente a presença de Deus estivesse com eles naquela batalha. Se tem uma coisa que é importante é entendermos que a presença de Deus ela tem que ser constante, aonde nós estivermos, em qualquer lugar que nós formos. Porque ela tem uma representação muito importante de
nos guardar, de nos orientar, de nos proteger, de nos livrar, de nos abençoar, de nos curar, de nos transformar, de nos modelar. A presença de Deus, ela é a base de toda a transformação humana. Foi por isso que Deus fez você estar aqui hoje sentado, porque a presença dele te transformou. Porque a presença dele, quando ela chegou na tua vida, te fez ser uma pessoa diferente do que você era, te fez você enxergar valores importantes a qual nós não vimos antes, te fez enxergar algo novo sobre a vida. Por isso que a arca de Deus, ela tinha essa representação para o povo. Só que agora o povo está vivendo sem a arca de Deus. Porque os filisteus levaram a arca para Asdod. E lá a arca fica por 7 meses no meio dos filisteus. Sabe o que a Bíblia vai dizer? Que depois que a arca foi tomada do povo, o povo começa a proclamar um rei sobre Israel. É onde Deus faz Saul reinar no meio do povo de Israel. E ali ele faz o seu reinado sem a arca, sem a coisa mais importante que era o convite, era a presença de Deus. Imagine isso comigo agora, um reinado sem a arca. Imagine agora uma pessoa sem a presença de Deus. O inimigo ele faz coisas horríveis. O reinado de Saul, ele começou bem, mas não terminou bem. Por mais que nós começamos mal, o que vai dizer o que somos é o final de tudo. Porque se eu for pegar aqui ao ponto da letra, a minha história, a história de muitos que estão aqui no altar, ou até a sua, o começo não foi bom. Mas pode ser que o final seja de glória lá na porque sempre o começo é difícil, é complicado. E quando você chega ao meio das coisas, parece que está ficando tudo claro, mas parece que tudo está virando ao contrário. A caminhada cristã, ela é baseada por 3 coisas: começo, meio e fim. Por isso que em João, capítulo 1, verso 1, e no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com. Aí você vai no livro de Gênesis 1, vai dizer sobre o princípio de tudo. No princípio viu Deus o céu e a terra era sem forma. Tem gente que já quer chegar na igreja, o crente, pronto para subir no altar, pregar, louvar, servir, mas ainda está sem forma, vazio. E muitas das vezes queremos ultrapassar o processo de Deus, interrompendo as etapas. Nós éramos sem forma e vazia. Pode ser que agora estamos ganhando alguma forma em Deus, mas Deus ainda está trabalhando em mim e em você. Porque quando nós viemos para Deus, viemos sem forma e vazio. Então Ele começou a modelar a gente, Ele começou a nos transformar. Aí então Ele colocou em nós o seu Espírito. Mas é tão engraçado que por mais que a terra ainda fosse sem forma e vazia, a Bíblia diz: o Espírito de Deus vai lá sobre essa água. Quando a gente acha que está tudo perdido, está tudo acabado, está o Espírito Santo de Deus dizendo: eu estou aqui para lutar, eu estou aqui para te ajudar. Me chama! Pode estar sendo difícil, mas o que for, o Espírito de Deus está dizendo: eu estou contigo, eu fui colocado como consolador até a volta dele. Glória! A gente sempre vai ter um começo em tudo. Aí quando nós chegamos no meio, parece que as coisas ficam difíceis.
mas é onde você já tem a certeza que você já andou a metade do caminho. É onde nós temos a certeza que para o final não está longe, porque você já saiu do começo e está no meio. Por isso que Abacuque, quando ora, aviva a tua obra no meio dos anos. Porque às vezes quando chega no meio parece que dá vontade de voltar. Às vezes nós não pensamos que já estamos perto do fim, não. Está difícil, não está dando certo, não estou conseguindo, eu vou parar, eu vou desistir. Aí então o profeta entende que o povo precisa ser avivado. Aviva o Senhor a tua obra em nossas vidas. Faz com que nós não viemos desistir do teu propósito. Aí o apóstolo Paulo chega lá no final. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Aleluia. É porque ele entende que está chegando o fim quando ora, mas ele entende que ainda no fim ele está disposto a ouvir e a meditar na palavra de Deus, porque ele pede a Timóteo que traga para ele a palavra, mesmo ainda estando nas últimas da sua vida. Ele diz: eu guardei a minha fé. Aleluia. Quando o povo de Israel ele passa por esse processo de perder a arca, e os filisteus levam, Saul reina, e o seu reinado foi um reinado mais ou menos, porque agora o seu reinado está sem a arca. Começou bem, mas terminou mal. E o povo sofrendo, padecendo, porque estava sem arca. E uma das missões que Deus manda a Saul, ele falha, desobedece a Deus, e Deus se volta contra o seu reinado e diz: não quero mais. E fala para Samuel: até quando terás glória, Saul? É da onde Deus escolhe Davi para reinar no lugar de Saul. Só que o importante que eu preciso dizer que Deus não é um Deus momentâneo de pegar você agora aqui e fazer a sua história em um ano. Ele pegou Davi com 17 anos, foi deixar Davi sentar no trono com 30. E você acha muitas das vezes que está demorando, que Deus esqueceu que você não é. Ele não trabalha com um tempo curto, Ele quer prolongar a história dele com você por muitos anos. Aleluia! Quando passa esse tempo, a arca vive um processo tremendo. Que depois que a arca foi para os filisteus, Asdod, a arca fica lá 7 meses. Só que quando uma nação, um povo diferente, ele arranca algo de importância do outro povo, ele coloca dentro do santuário, dizendo assim: o rei deles ou o Deus deles está preso ao nosso. Aleluia. E eles colocam a arca de Deus dentro do santuário de Davi. Oh, Jesus é bom demais. E de repente, irmãos, em uma bela manhã, os adivinhos, os sacerdotes de Asdod, eles entram dentro do santuário e chegam lá, a arca de Deus estava intacta, mas a estátua de Davi estava apagada no chão. Aleluia! Isso foi estranho para eles, por quê? Porque naquela época o vento ventava muito. Então, o pensamento deles foi: o vento bateu e derrubou a nossa estátua, o nosso rei, o nosso Deus. Vamos levantar ele. E no outro dia seguinte, pela manhã, quando eles entram dentro do santuário, aleluia,
Já que eles não acreditaram que Deus fez, Deus falou: vou mostrar que foi eu que fiz mesmo. Pegou a estátua, arrancou a cabeça, os braços e a perna e jogou tudo lá. E só deixou o tronco no lugar. Quando eles entraram, eles se apavoraram. Aleluia. E ficaram com medo do Deus de Israel. Assim então eles fizeram um carro novo, colocaram vacas e fizeram um voto. Se é o filho de Isaac é para sair do meio de nós, as vacas vão andar sozinhas. E quando colocaram a arca em cima daquele carro novo, daquelas vacas, as vacas começaram a andar ao caminho de Bet-Semes. E ela foi indo, saindo do povo filisteu. E quando chega em Bet-Semes, aí um daquelas cidades levanta os olhos e vê a arca e se alegra com aquela arca.